Aí toca, menino, não é brincadeira não. Senhoras e senhores, muito boa noite, é uma honra a presença dos senhores. Vamos começar o que viemos fazer. Eu tenho muita coisa para tratar ainda nessa madrugada, mas é importante que hoje saibamos sobre o peculato digital, um estudo de caso na gestão da Prefeita Municipal de Marituba, e fazer a leitura e tecer uns comentários com relação à notícia crime
cumulada com o requerimento que eu encaminhei eletronicamente, e amanhã eu vou fazê-lo de forma física. Antes de mais nada, já agradeci aos senhores, e é importante que eu comunique que o Tribunal de Contas do Paraná e o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco enviou uma comunicação agora pela noite, e amanhã eu vou compartilhar aos senhores. Eu ainda não fiz a leitura na totalidade, mas devo fazê-lo agora de madrugada e amanhã eu comunico aos senhores. É importante também registrar que, me permita liberar o PDF. PDF, tá. Muito bem. Se porventura o PDF não aparecer, me informe. Eu liberei ele aqui, não sei se ele deve estar aparecendo para vocês agora. Muito bem. Então, só para fazer um resumo do que foi feito, professora Maria Vanderlisa, é uma honra, como sempre. Amém. Na semana passada, nós encaminhamos representação de denúncia a todos os tribunais de contas dos estados, inclusive do DF. Essa denúncia encaminhada a esses tribunais diz respeito ao domicílio bancário do Fundeb, que, por certo, tem irregularidades. Nós informamos as irregularidades para cada Tribunal de Contas, isso no que diz respeito ao Fundeb dos governos estaduais, tá? Ainda não apresentamos, ainda não processamos, ainda não encaminhamos dos municípios, porque primeiro nós temos um compromisso com os municípios do estado do Pará, em especial o município de Marituba, e provavelmente está marcado para sexta-feira nós delinearmos sobre as irregularidades do Fundeb do governo no governo do estado do Pará. E tão logo encerramos essa etapa, aí nós vamos para os demais. Mas é importante que os senhores saibam que comunicamos a todos os tribunais de contas dos estados, a todos as representações do Tribunal de Contas da União nos estados, ao Ministério Público Federal e TCE, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União. Está me faltando... Não, só esse, exato. Então, para cada unidade da federação, nós encaminhamos as irregularidades identificadas para o Fundeb da unidade da federação. Não tem nada a ver com o município, é o Fundeb do estado. O Fundeb são dois. Tem o Fundeb estadual e o Fundeb do ente municipal. Então, nós identificamos, através do nosso software, que há irregularidades, assim como identificamos no município de Marituba, identificamos lá. Só para que os senhores tenham essa contextualização. Dito isto, e obviamente que aí há aquela correspondência e você tem que também atender às prerrogativas que eles estão solicitando. Muitas das vezes você encaminha por e-mail, e que é o mecanismo mais hábil para mim no momento, para não ter que ficar me deslocando para lá e para cá. E aí você tem um retorno e tem que fazer os devidos esclarecimentos a cada Tribunal de Contas que está avaliando. Mas fomos muito bem atendidos em todas as demandas que apresentamos. Preciso registrar também que o Tribunal de Contas do Paraná
me informou que eu cometi um equívoco, e realmente eu cometi um equívoco, e eu preciso informar isso aos senhores, que ao encaminhar a representação ao Tribunal de Contas do Paraná, eu anexei o arquivo de Pernambuco. A sorte é que eu já tinha encaminhado para o Tribunal de Contas do Paraná uma vez, e quando fui fazer o de Pernambuco, eu troquei o endereçamento e foi novamente para o Tribunal de Contas do Paraná com o conteúdo de Pernambuco. O Tribunal de Contas muito gentilmente me reportou essa falha. Eu respondi imediatamente pedindo 1000 desculpas pela falha que eu tive e sigamos em frente. Por que isso? Porque precisamos construir o entendimento que nem todo mundo é perfeito. E não acertamos todas. Seja no trabalho que eu estou fazendo para com as irregularidades do Fundeb, seja nas relações interpessoais, seja no ambiente de trabalho, seja na gestão pública, por que não? É o que nós vamos ver agora. Tá? Errar não é o problema. Manter-se no erro é que nos causa danos e prejuízos, se não vejamos. Nós vamos buscar hoje apresentar aos senhores, tomando como referência, como sempre, a gestão da senhora da prefeita municipal Patrícia Ronieli Ramos de Alencar Mendes, no que tange ao peculato digital. Para isso, eu necessito fazer a leitura do documento que eu encaminhei de forma eletrônica hoje pela manhã. Pela manhã não, minto. Pela manhã não. Salvo engano, às 15 horas. E amanhã concluirei de forma física. Né? Após a leitura, eu vou buscar explicar aos senhores o motivo e os porquês. Permitam-me, se porventura o áudio não estiver em conformidade, me informem para que eu possa tomar as providências. Eu vou fazer a leitura a meu modo, se tiver ok, mantemos assim. Muito bem. Trata-se de notícia-crime, peculato eletrônico, cumulado com requerimento da autoria e do acesso às informações do sujeito passivo. Vamos explicar isso com detalhes. E ao lado eu trago a simbologia do município de Marituba para identificar que isso ocorreu na administração pública do município de Marituba. E trago 1, 2, 3, 4 siglas aonde a primeira é a DEPOL, Delegacia de Polícia, a outra é a Divisão de Crimes Cibernéticos, Ministério Público do Pará e a Secretaria Municipal de Educação. Esses são, ao meu entender, os órgãos que podem construir a organicidade daquilo que eu entendo ter ocorrido, não, daquilo que ocorreu com a servidora no qual eu represento. Assim, nós nos dirigimos à 18ª Seccional Urbana de Marituba, na pessoa do excelentíssimo senhor delegado de polícia, senhor Adelino Hilton Serra Souza, diretor da 18ª Seccional,
Nós batemos a porta da Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos em nome da excelentíssima senhora delegada de polícia Vanessa Lee Pinto Araújo, muito digníssima diretora do departamento. Nós também batemos a porta do Ministério Público do Estado do Pará a título de conhecimento, a princípio, porque aqui eu estou buscando, por certo, um interesse estritamente particular, em que pese, a depender do andar da carruagem, poderá ser que possamos encontrar situações que venham a atrair o interesse público da coletividade. Por isso, tomei a liberdade de encaminhar uma cópia deste para o Ministério Público, na pessoa da excelentíssima senhora promotora doutora Érica Almeida de Souza, muito digníssima terceira promotora de justiça titular de Marituba, para que, em havendo indicativo de danos à coletividade ou à administração pública, se tem alguém que sabe como conduzir isto, é a terceira PJ do município de Marituba. E, por certo, e não menos importante, encaminhamos também, batemos a porta da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, mas ela estava fechada. Batemos de forma eletrônica, encaminhando o e-mail que está no portal da Transparência Diamante. O nosso e-mail chegou e voltou, foi rejeitado, segundo as informações que eu publiquei, está publicado aos senhores. E é por isso que o faremos de forma física, né? Se porventura as portas físicas da CEMED estiverem fechadas amanhã, nós o faremos o protocolo na sede do município de Marituba, em que pese, amanhã, tenho que formalizar isso de forma física, porque eu tenho que ter este protocolo para encaminhar quem de direito lá na frente. Desse modo, hoje, 1º de julho de 2024, nós, com a seguinte emenda, da inserção de dados falsos e a exclusão indevida de registro na base de dados do Sistema Informatizado de Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Educação de Marituba, em novembro de 2023. Percebam que é um fato que ocorreu em novembro de 2023. Calma, que eu vou explicar por que só em 1º de julho de 2024 nós estamos apresentando isso às autoridades, pelo qual a competência do inquérito recai. Bem como da requisição da autoria do fato delituoso e os danos causados ao sujeito passivo do bem jurídico tutelado. É meio complicado, mas é simples depois que nós construímos o entendimento. Estamos batendo a porta dessas organizações, Seccional Urbana, Diretoria de Combate ao Crime Cibernético, Ministério Público e a Secretaria Municipal de Educação, dizendo que este documento trata da inserção de dados falsos e a exclusão indevida de registro na base de dados no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento da Secretaria Municipal de Marituba em novembro de 2023, bem como da requisição da autoria do fato delituoso e os danos causados ao sujeito passivo do bem jurídico tutelado. Óbvio que nós vamos buscar, ou pelo menos tentar, apresentar aos senhores quem é o sujeito passivo desta situação, o bem jurídico tutelado
para que faça sentido. E, em havendo situações semelhantes, que se amoldam, que a subsunção se encaixe nisto que eu estou apresentando aos senhores, não tenham receio. É um direito de vossas senhorias. Não permitam que avance sobre o direito que é dos senhores, sob hipótese nenhuma. Sob hipótese nenhuma. Ninguém tem um direito de avançar sobre o direito dos senhores, salvo por imposição legal. Dito isto, nós chegamos com a seguinte apresentação. Nesta, honrado em cumprimentá-los, eu, Guilherme Gomes da Silva Júnior, brasileiro, casado, programador de software, domiciliado à Rua Alfredo Calado, 241, Decoville, CEP tal, Marituba, Pará, e-mail X. Interessante esse e-mail, porque hoje houve uma tentativa, né? Eles acharam que talvez, né, eu tornar público o meu IP, o meu telefone, os meus dados e o meu e-mail, eu não vou ter mecanismo de controles por detrás para evitar que algum engraçadinho ou algum inexperiente ou alguém que não me conheça ache ou pense que possa fazer o que tentaram fazer hoje. Mas calma, que esse não é o tema. Vamos focar no tema. Telefone X, sirvo-me do presente, amparado no artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei número 3.689 de 1941. Estou batendo as portas dessas pessoas, dessas autoridades, amparado no artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3.689 de 1941. E não podemos sobre maneira deixar de não trazer aos senhores cada uma delas. Para ficar bem direitinho, porque aí o vídeo já serve para o conteúdo probatório, né? Então vamos lá. Nós estamos falando do Código de Processo Penal e nós vamos fazer uma leitura rápida do artigo pelo qual eu estou buscando a fundamentação. Do inquérito policial é o título. Nós estamos fazendo referência ao artigo 5º, parágrafo 3º do Decreto-Lei 3.689. O artigo 5º diz assim: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado. Parágrafo 3º, qualquer pessoa do povo, probatórios. Só confirmar se a conexão voltou aí para os senhores, que agora ela vai ficar assim. Muito bem. Ela caiu, voltou novamente, e isso vai ser uma constante, né? Vocês já sabem por quê. Mas enfim, vamos lá. Então eu estava dizendo que o artigo 5º, parágrafo 3º diz: nos crimes de ação pública, um inquérito policial será iniciado. Legal? Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar o inquérito. Isso é um ponto. Depois, eu digo que estou batendo as portas
dessas autoridades, cumulado também com o artigo 27 do Decreto-Lei 3.689. Aí eu vou ao 27 para dizer aos senhores por que também eu utilizo do 27, que é da ação penal. O artigo 27 diz o seguinte: qualquer pessoa do povo, você, qualquer pessoa do povo, poderá provocar a iniciativa do Ministério Público nos casos em que caiba ação pública, fornecendo-lhe por escrito informações sobre o fato e a autoria, indicando o tempo, lugar e os elementos de convicção. Então vejam que eu estou batendo as portas, fundamentado, amparado, melhor dizendo, nesses dois elementos. Mas percebam, um é o Ministério Público e o outro é a autoridade policial na questão do inquérito. Legal? Aí sigo. Cumulado com o artigo 27, alicerçado no artigo 4º da Lei Orgânica de Marituba. Aí eu já deixo de lado tanto o Código de Processo Penal e vou fixar no município de Marituba, dizendo o seguinte, porque se não der num, vai dar no outro. Tá? Nós vamos buscar Marituba, a lei orgânica. Nesta, estou eu informando as autoridades que o artigo 4º desta lei orgânica, que eu estou abrindo aqui ao lado para ler para os senhores, é importante que isto fique aqui e aqui, para que não haja a perspectiva de utilização de outros argumentos. Vocês irão entender com o tempo. Estou carregando para fazer a leitura daquilo que se apresenta lá no site da Prefeitura. Então, nós vamos buscar aqui o artigo 4º. O artigo 4º diz, vejam, todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo geral, que serão prestados no prazo de 5, 10, 15 dias úteis, sob pena de responsabilidade. Sob pena de responsabilidade. Ressalvada aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou das instituições públicas. Vejam, óbvio, por certo, que como é uma notícia-crime cumulada com requerimento, eu estou requerendo algum tipo de informação. Mas, no bojo do documento, vocês verão que há solicitações, e eu trouxe apenas a de 2022, mas nós fizemos em 2021, que já passaram 15 dias. Solicitações feitas a esta gestão. Esta gestão que, se eu não estiver enganado, e publicarei tão logo o tempo tenha, o discurso do chefe do executivo de Marituba atual, quando dos 100 dias de governo, quando ele trata, quando ela, ou melhor, ele, o chefe de governo de Marituba, trata da criação de um canal de comunicação, a ouvidoria, essa que eu ligo todos os dias e não atende. É hilário. Mas vamos focar na denúncia. Por que eu estou fazendo a leitura desses artigos?
É para que os senhores entendam que nós estamos batendo as portas do Código de Processo Penal para que, havendo pertinência naquilo que estamos apresentando, a autoridade instaure um inquérito. Da mesma forma, havendo pertinência e atraindo a competência e o interesse do parquê, que é o titular da ação penal, que se movimente a máquina. Do mesmo modo, estou informando aos senhores que a Lei Orgânica do município de Marituba, no seu artigo 4º, diz isso que eu disse aos senhores. E não precisamos muito exercício de inteligência para que os senhores tenham o conhecimento de que não há o menor respeito para com todos têm o direito a receber dos órgãos públicos municipais informações de seu interesse. E quem está dizendo é eu, Guilherme, não é outra pessoa. A falta de respeito, quem está dizendo sou eu, e provo. Seguindo. Com os fundamentos dispostos no Decreto Municipal 504 de 2016, e óbvio, eu tenho que fazer a leitura da... eu já trouxe aqui. Lembro. Com o fundamento disposto no Decreto Municipal número 504 de 2016, que regulamenta o acesso à informação pública pelo cidadão no âmbito do Poder Executivo Municipal e subsidiados nas garantias constitucionais do artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88, para apresentar. Em nome, eu estou apresentando o que estou apresentando aos senhores em nome de alguém. Não estou apresentando em meu nome. Eu estou me utilizando dos conhecimentos que possuo e fundamentado na procuração que tenho para falar em nome de Maria Vanderlisa Costa da Silva, CPF tal, nascida em 5 de fevereiro de 1951, servidora pública municipal concursada. Servidora pública municipal concursada. Ocupante do cargo de professor efetivo especial. Classe J. Matrícula 012729. Vinculada ao Fundeb Magistério, admitida em 26 de fevereiro de 1999, com 25 anos de vínculo e 72 anos de idade à época dos fatos. Quando ocorreu os fatos, Guilherme? Em novembro de 2023. Em novembro de 2023, houve uma conduta que se amolda ipsilite no 313-A do Código Penal. E um dos prejudicados é a servidora no qual eu represento. Por que Porque eu, Guilherme, entendo que o município também será prejudicado pela conduta delituosa do sujeito ativo. O sujeito passivo, professora Maria Vanderlisa, que à época tinha
25 anos de vínculo e 72 anos de idade. Venho em nome dela apresentar notícia-crime em face dos sujeitos ativos da conduta. E aí eu peço vênia para tentar dizer aos senhores que deixei de acrescer quais são os sujeitos ativos, porque eu necessito que a municipalidade forneça a autoria daquilo que eu vou apresentar aos senhores. Compreendem? Lembram do artigo 4º da Lei Orgânica? Todos têm direito a ter informações, etc. Tal? Pois é. Então, aqueles mais próximos a mim já têm o conhecimento que eu estive lá na época dos fatos para verificar, para esclarecer, para conversar, para mostrar, para saber quem foi o maluco da cabeça que fez esse negócio, né? Mas enfim. Então, em face dos sujeitos ativos da conduta que eu reservo para ter a informação oficial, entenderam? Oficial. Por isso estou batendo a porta da autoridade policial, seja no âmbito da seccional de Marituba, seja na especializada, caso a Secretaria Municipal de Educação não tenha condições de fornecê-lo. E por que eu preciso do sujeito ativo da conduta? Porque eu preciso identificá-lo para tomar as providências judiciais necessárias. Cumulado com requerimento de informações da autoria à Secretária Municipal de Educação do município de Marituba, pelos fatos, evidências e fundamentos que a seguir expõe e requer. O que é que eu estou dizendo? É que eu estou apresentando a notícia-crime e vou requerer algumas informações da Secretaria Municipal de Educação, mais precisamente da autoria. Ou seja, eu estou me preparando aqui no documento para dizer: Secretária Municipal de Educação, informe o autor da inserção de dados falsos e da exclusão de informações no banco de dados, que culminou no prejuízo, no dano à servidora municipal de Marituba. Tudo bem? Nessa linha, nós seguimos. Para que possamos bater as portas dessas autoridades e requerer o que vamos requerer, nós apresentamos os fatos para que eles, que não têm nada a ver com a bagunça que se tornou esta gestão, e quem está dizendo não é outra pessoa, é Guilherme. Quem está dizendo sou eu, tá? Não é meu parente, não é quem está falando, sou eu. A bagunça generalizada sou eu e provo. Tudo bem? Tá? Vamos apresentar os fatos para que aqueles que não têm nada a ver com isto possa contextualizar não a minha maneira, não pela forma que eu queira, não. É pelo que é. E para isso eu tenho que ser o mais escorreito, o mais correto, sem puxar para A ou sem puxar para B. E busquei fazê-lo nesta documentação, e eu espero que os senhores percebam, porque se a servidora pelo qual eu represento não tenha direito, eu não estaria me submetendo a isso. Tudo bem? Então vamos lá. Dos fatos. Em novembro de 2023,
A servidora acima identificada teve inserido no sistema informatizado de folha de pagamento nada mais, nada menos que 999 dias de faltas para o mês de novembro de 2023. Para tanto, o autor da conduta utilizou-se do evento de lançamento em folha de pagamento de código número 030, que corresponde a faltas, tendo como referência de cálculo o número de dias para sua dedução. Como consequência, a servidora efetiva de 72 anos de idade ficou sem receber seus proventos, cuja natureza jurídica é alimentar, impossibilitando-a de cumprir com os seus compromissos financeiros, além dos danos materiais, objetivos e subjetivos contraídos pela conduta que serão descritos ao longo desta representação. Com efeito, assim que tomamos conhecimento do ocorrido, consultamos a relação de servidores na transparência da folha de pagamento para o mês de novembro de 2023. E não havia mais os dados referentes aos registros de lançamento. Em seguida, optamos por consultar via Contra-Cheque Online para acessar via CPF e senha exclusiva da servidora, e obviamente eu as possuo, para obter o espelho do contra-cheque. Neste módulo, encontramos os respectivos lançamentos, entre eles os 999 dias de faltas. É salutar que saibamos que os dados informados na relação de servidores na transparência da folha de pagamento devem ser cópia fiel do contra-cheque obtido via acesso exclusivo dos servidores e vice-versa, independente do exercício. A exclusão ou a inviabilização de informações da relação de servidores, bem como do contra-cheque online, impede o levantamento do conteúdo probatório, prejudicando o acesso da informação e depõe de forma negativa quanto à transparência diamante oral alcançada. Com isto, sendo o Fundeb a fonte que origina os recursos para o pagamento dos profissionais do magistério, e sendo este um FUD anual, optamos por aguardar o encerramento do exercício de 2023 para realizarmos uma auditoria nos logs das operações bancárias do Fundeb de Marituba, na agência 41327, conta 122440, do Banco do Brasil, via o software Raio-X, com o objetivo de obter os registros oficiais das operações debitadas do Fundeb e creditadas na conta da servidora nos anos de 2021, 22 e 23. Segue o resultado. O resultado para o exercício de 2021, quando a servidora figurava com 70 anos de idade em 2021, ano em que assumiu a atual gestora, foram realizados pagamentos de janeiro a dezembro, sem exceção. A servidora, em 2021, completados 70 anos, pagarão-na todos os meses. Em 2022, quando a servidora completara 71 anos, pagaram-na
todos os meses, de janeiro a dezembro. Em 2023, quando a servidora completara 72 anos, pagaram-na todos os meses, de janeiro a dezembro, com uma única exceção. Em 2023, todos os meses pagaram, exceto um. Em novembro. Em novembro. Por fim, e não menos importante, a aposentadoria compulsória. Aqui é um parágrafo onde eu acabo de informar aqui o que a gestão, Força para Transformar, fez, e em seguida eu trago uma informação. Por fim, e não menos importante, a aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato, aquele em que o servidor atinge a idade limite de permanência no serviço ativo, qual seja 70 anos de idade. Inteligência dos artigos 196 e 197 da Lei Municipal 036/98, de 6 de abril de 1998, regime jurídico único dos servidores públicos de Marituba. Está começando a fazer o sentido? Vamos. Apresentado esses fatos, demonstrado o que Marituba fez, o que esta gestão fez, eu preciso comprovar. Para ter a garantia. Porque se eu não tiver a garantia daquilo que eu estou falando, eu não vou dar o mole para os senhores e vir falar alguma coisa que eu não tenha sustentabilidade daquilo que eu faça. Em que pese, eu já observo isso, interesses de alguns para que eu comente algo que não vale a pena, né? Mas nós estamos alertas e prontos desde 2021. Tá? Então, para evidenciar de forma oficial aquilo que estou dizendo, e o que é que eu estou dizendo? Que houve inserção de dados falsos e houve exclusão de registros, que culminou em dano à servidora Maria Vanderlisa. Esse é o ponto. Eu estou batendo as portas dizendo: ei, inseriram dados falsos, excluíram o registro em sistemas informatizados da administração pública e essa conduta resultou em dano à servidora Maria Vanderlisa. Simples assim. Para tal, eu apresento, primeiro, o contra-cheque. E o contra-cheque é aquele em que eu tenho que acessar via CPF e password e senha exclusiva do servidor. Talvez, por isso, o covarde que excluiu lá na folha de pagamento não tinha ele condições de acessar o contra-cheque. Não tem outro nome. Infelizmente não tem outro nome. Eu pensei muito. Quem fez isto com a servidora de 72 anos à época é um covarde. Não tem outro nome. Não tem outro nome. Tá?
Muito bem. Trago o contra-cheque cuja competência é novembro de 2023, aonde nós percebemos o lançamento de 999 dias de faltas para o mês de novembro. Vamos lá, Guilherme, aonde está a inserção de dados falsos? Eu vou tentar explicar sobre duas óticas. A ótica de que ela faltou e não deveria ter faltado, e a ótica do quantitativo de faltas. Eu vou colocar isso para... Vocês vão entender ao final do documento toda a contextualização. Então vamos lá. Este contra-cheque, ele é a prova incontestável, fidedigna, imutável, de que houve a inserção de dados falsos, que culminou em dano à servidora Maria Vanderlisa. Por que, Guilherme? Primeira ótica. Se novembro tem 30 dias, o máximo de dias que eu posso faltar em novembro é 30. Não posso eu, em um mês de 30 dias, faltar 999. Por quê? Porque é descabido. Não é genuíno essa informação. É falsa. É falsa. Entende? Compreende? Se é falsa, falsa está. Agora, Guilherme, mas ela faltou? Depende. O que você entende por falta? O que é faltar? Faltar é você não comparecer ao serviço quando deveria comparecer. Olha. Vamos lá. Está o senhor empregado e de férias. Estar o senhor empregado e de férias. De férias. Vai trabalhar para quê? Por quê? Compreende? Está a senhora de licença maternidade. Vai trabalhar por quê? Ah, ela estava de licença maternidade? Ah, ela estava de férias? Não. Ela está desde fevereiro de 2021 sobre a égide do regime jurídico único. Porque neste município, quando nós tínhamos governos sérios e legisladores que tinham interesse, aí nós estamos aí nos idos de 98, quando da promulgação do regime jurídico único. Naquela época, alguém disse, alguém, representante do povo, aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, declarada por ato. Por que eles fizeram isso? Porque eles não tinham nada para fazer? Chutaram uma idade? Não. Porque aos 70 anos você tem que curtir a sua melhor idade. Foi isso que pensou o legislador. Aos 70 anos, você tem que plantar flores, você tem que passear, você tem que curtir a melhor idade. Porque você já entregou parte
do seu conhecimento à municipalidade. Foi isso que pensou o legislador quando determinou que, aos 70 anos, a aposentadoria compulsória declarada por ato. Está fazendo sentido agora? Está fazendo sentido? Então, muito bem. Mas vamos considerar que eu esteja totalmente errado. Não, Guilherme, ela faltou mesmo. Foi o mesmo que a advogada da CEMED disse a mim. Eu disse, sim, ela faltou. Faltou novembro. Agora pegue lá a frequência de outubro e veja se ela faltou. Aí foram lá, faltou também. Pegue setembro, pegue agosto, pegue julho, pegue... Seu Guilherme, ela faltou o ano todinho? Sim. 2023 ela não foi um dia, assim como 2022, assim como 2021. Por quê? Porque nesse município no qual vocês prestam serviço, aqui nós temos legislação. O problema é que os senhores não cumprem. Não ouviram o que eu disse? O problema é que vocês não cumprem. Porque se cumprisse, nós não estaríamos aqui. Estão entendendo? Por que não se pode abaixar a cabeça com quem vem achando que deve cantar de galo em cima da gente, porque achando que nós somos educados, mas besta não? Nós temos limites. Limites. Isso que fizeram vai ficar na história. Na história. Uma senhora de 72 anos de idade passar por um procedimento vexatório por uma gestão que transformou o município de Marituba numa falta de respeito generalizada com a legislação. E prova. Seguindo. Este contra-cheque é o documento cabal para informar que esse registro de Código 30 é um lançamento falso pela quantidade e pela origem. Por quê? Perceberam lá aquela tabelinha do verdinho? Esta aqui? Olhem com carinho. Estou trazendo a tela, estou só aguardando ver se aparece no Facebook. Está aparecendo agora. Esta aqui é a movimentação, é o procedimento que o município de Marituba fez com a servidora. O que está verde está pago. Foi pago. E tinha que ser pago. E por que tinha que ser pago? Porque desde 2021 que essa senhora está aguardando o quê? Um ato da gestão. Um ato. E não é a professora Maria Vanderlisa que tem que bater lá no departamento, pegar uma caneta e um papel e fazer o ato, não. É da administração. É por isso que nós pagamos bem, nós pagamos bem o subsídio dos secretários e dos prefeitos e dos procuradores e dos assessores. Não é para ficar batendo foto, fazendo selfie, clique. Não. Nós pagamos bem os senhores, é para os senhores estudarem e lerem, para não passarem vergonha como estão passando agora. Todos vocês. Sem exceção. Vergonha pura. Desde 2021, ninguém percebeu o óbvio. Vocês não perceberam que vocês estão retirando recursos do Fundeb para pagar uma servidora que já deveria estar aposentada? Ah, para mim tá bom. Para mim tá bom. Deus nos dá tudo o que estamos precisando. E a prova está aí. Seguimos.
Bom, como o assunto é dois, um é a inserção de dados falsos e o outro é a exclusão de informações, resolvida essa questão, onde eu apresento, e o QR Code, obviamente, você já me conhece, é a maneira com que você vai lá e verifica para não ter que... Né? Eu pego essa informação, filmo do computador, acessando o site, e jogo lá no YouTube, trago o QR Code para que, caso ou porventura essa informação suma, você já tem um registro lá para que não tenha que ficar buscando e levantando comprovações. Dito isto, nós vamos para a segunda evidência. A segunda evidência é: excluídos os eventos de lançamento para a servidora na relação de folha de pagamento do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Marituba para o mês de novembro. O que é que nós estamos dizendo aqui com isto? O contra-cheque online é um procedimento dentro do sistema RPM Soluções. A relação de servidores é um outro. Aqui deveria estar aqueles lançamentos de lá. Aqui foi o momento, acredito eu, de desespero de quem o fez. Aqui, penso eu, e tenho quase certeza, que quando se percebeu o que tinha feito, ou com quem tinha feito, não sei, não posso afirmar, mas veio nesse módulo e excluiu. Não sei como, porque eu não conheço o sistema da RPM Soluções, né? Em que pese eu já tenha feito algumas ligações, mas não faltará oportunidade. Mas isso não interessa agora. O que interessa é que aqui está em branco porque as informações aqui foram excluídas. Bom, senhoras e senhores, percebam que a inserção de informação falsa, dados falsos, e a exclusão está aqui caracterizada. E óbvio que eu sigo abaixo, mostrando na evidência 3 da ausência dos contra-cheques para o exercício de 2021. Estou mostrando através desse QR Code. Nesse QR Code, ele vai jogar, né, para o vídeo onde eu acesso o portal da transparência, município de Marituba, e faço os acessos. E lá vocês vão verificar que o exercício de 2021 não está disponível, ou não existe, né? E o de 2022 também, correto? Percebam que com isto eu fico impossibilitado de obter as informações referentes ao exercício, ok? E digo também que para o exercício de 2023, nesta gestão transparente, diamante, para o exercício de 2023, há a ausência parcial de contra-cheques. Então, 2021 não há, 2022 não há, e em 2023, apenas de junho em diante. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Percebam que essas dificuldades, elas tendem a desestimular a política e a administração pública, mas não se desestimulem, pelo contrário. Cada indivíduo, ou cada contratante, ou cada responsável por essas situações que impedem a atividade pública devem ser responsabilizados. Porque nós perdemos muito tempo. Eu poderia ter feito hoje muita coisa, mas hoje eu tive que ocupar o tempo
da seccional urbana de Marituba. Eu tive que ocupar o tempo da crimes cibernéticos. Eu tive que ocupar os servidores para enviar e-mail para a CEMED sem sucesso. Tive que ocupar o tempo em ligação com o Ministério Público para comunicar disso. Compreende? Evidência 3. Na evidência 4, eu apresento aos senhores aquele outro módulo, que é a relação de lançamentos em folha de pagamento. Nesta relação, sim, há o demonstrativo dos servidores de 2021, é aquela onde você coloca o nome e clica, né? Aí tem, nessa parte, nesse módulo, onde está aqui embaixo o link da RPM, e no QR Code está o vídeo onde eu faço o acesso, para comprovar, para a gente não ter que ficar, né? Então, 2021 você joga lá, tá? Todos os meses. 2022 também. Em 2023, senhores já são sabedores, todos, com exceção de novembro de 2023, que não houve pagamento. Agora, percebam que na evidência 3, olha, na evidência 3, lá, para o exercício de 2023, apenas de junho em diante. Lembrem, na parte onde você consulta o contra-cheque, CPF e password, o exercício de 2021 você não pode fazê-lo porque ele não existe lá. O 2022 da mesma forma. O 2023 você só pode fazê-lo se for a competência de junho em diante, ok? Já no demonstrativo de folha de pagamento, que é um outro módulo da folha, 2021 de boa, acessa, tá lá todos os movimentos. 2022 de boa, 2023 de boa, com exceção de novembro que não há aquele lançamento, ok? E quando eu digo não há, é porque foi excluído. E por que foi excluído? Ah, Guilherme, por que você está dizendo que foi excluído? Porque foi excluído. Eu posso não conhecer deste sistema de folha de pagamento, mas eu conheço de como funciona o sistema de folha de pagamento, porque fiz vários. Fechamento de uma folha de pagamento, quando você sai o rolerite, é porque você já fechou a folha, tá? E o demonstrativo é o demonstrativo daquilo que é o rolerite, com a folha fechada. Uma vez fechada a folha, você gera o contra-cheque, tanto que ele já vem aqui com o código de validação, para você validar essa informação. Essa informação, uma vez gerada, que é o contra-cheque, o demonstrativo tem que ter a cópia fiel. O que é o contra-cheque? O contra-cheque para essa servidora, ela possui vencimento, vencimento adicional por tempo de serviço e falta. O contra-cheque traz três eventos, dois eventos de crédito e um evento de débito, certo? Os eventos de crédito no contra-cheque para o mês de novembro desta servidora é o vencimento mais o adicional por tempo de serviço. O evento de débito é o 30 faltas, que você joga o número de dias, ele vai calcular o número de faltas, vai deduzir o número de faltas em cima do total de proventos, qual seja vencimento mais o adicional por tempo de serviço. Por que eu tenho que informar vencimento adicional por tempo de serviço? Porque se eu pretendo lançar faltas, eu só posso deduzi-las de algo que exista. Eu não posso retirar algo da onde não exista. Compreende? Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter o vencimento, e aí eu tenho uma teoria, que depois eu vou discutir com quem de direito com relação ao Fundeb nisto aqui, nesta operaçãozinha. Mas não é para agora, tá?
Eu tenho uma teoria. Todas as minhas teorias, até agora, eu ainda não errei. Talvez nessa eu erre. Mas, vamos chegar lá. Então, percebo que nós temos 3 eventos. 2 de crédito e a faltas. Esses 3 eventos obrigatoriamente devem estar, ou deveria estar, no demonstrativo de novembro. Compreende? Bom, a evidência 4 já falei. A evidência 5 são os pagamentos realizados pelo município de Marituba à servidora. Nesta parte da evidência, eu trago todas as operações bancárias realizadas via auditadas no software Raio-X, onde nós pegamos os logs bancários e verificamos aquilo que foi pago para a servidora, aquilo que saiu da conta do Fundeb e foi creditada na conta da servidora. Perfeito? Então, nesses QR Codes está lá o acesso, vocês vão verificar, está tudo certinho. E, obviamente, que o mês de novembro não houve crédito desses valores. Legal? Na evidência 6, nós optamos por fazer o seguinte. Dos efeitos pelo descumprimento do regime jurídico único. Nós estamos trazendo às autoridades e à secretária de Educação aquilo que deixaram de observar em 2021 e 2022. Quando nós, formalmente, respeitosamente, dentro do protocolo, achando que esta gestão saberia a diferença, encaminhamos o que já está publicizado lá. Né? Mas vamos lá. O que isso tem a ver com o peculato digital, o 313A do Código Penal? É porque assim, aquelas faltas foram lançadas para impedir a servidora de receber. Não foi para lançar faltas, porque faltas deveriam ter sido lançadas há tempos atrás. E por que não lançaram? Porque se lançasse falta, teriam que discutir comigo a questão da aposentadoria dela. E não queriam. Mas agora alguém vai dizer por quê. Compreende? Agora alguém vai ter que dizer por quê. É interessante, né? Você faz o mal, vai gostando, vai fazendo e de repente você olha assim, ixi. Bom, dos efeitos pelo descumprimento do regime jurídico único. O regime jurídico único do município de Marituba diz assim, artigo 196. O servidor será aposentado compulsoriamente aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Beleza? 70 anos de idade, tempo de serviço, beleza? E diz, de forma voluntária, compulsória, é aquela em que, querendo eu ou não, você está aposentado. É obrigado. E por quê? Porque aos 70 anos de idade você atinge a idade limite para que você possa prestar um serviço a contento. Me lembrou agora o Biden com o Trump, mas enfim. Compulsoriamente aos 70 anos de idade com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
De forma voluntária, você faz isso aos 30 anos de efetivo exercício em função do magistério, se homem ou especialista em educação, e 25 anos se mulher, com proventos integrais. 25 anos se mulher. Lembram os senhores que na data, pegar 72 anos de idade à época dos fatos, admitida em 26 de fevereiro de 1999, com 25 anos de vínculo. Guilherme, então ela poderia, de forma voluntária, se aposentar à época. Porque à época ela teria 72 anos. Sim. E por que não? Por que não foi feito? Porque nós apresentamos, e eu publiquei, salvo o melhor juízo hoje à tarde, uma cópia, né, do e-mail, e acho que eu até fiz um vídeo, deve estar lá no YouTube, aonde eu mostro lá o requerimento feito à douta procuradoria desta gestão para transformar, né? Aonde nós buscamos por duas vezes, 2021 e 2022, para tratar dessas informações. Compreende? Compreende? Bom, artigo 197 do Regime Jurídico Único. A aposentadoria compulsória será automática e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade limite de permanência no serviço ativo. Se um vereador, ao completar 70 anos, estivesse na égide de um regime desse para aposentadoria, se coubesse a legislação, já estava aposentado. Há algo de errado no município de Marituba. Senhores, vou repetir, há algo de muito errado no município de Marituba. Não pode autoridades com mandato produzirem flagrosa manifestação de desrespeito à legislação. Por quê? Porque isso causa prejuízo às pessoas. E o exemplo, ele tem que vir de cima para baixo. Se uma autoridade se comporta de tal sorte, de forma equivocada, aqueles que são os seus subalternos ou os de baixo para cima vão olhar e vão dizer que se lá é bagunçado, por que eu tenho que me ajeitar? E talvez, e guardem, talvez, para aqueles lá em cima, a manutenção do status quo de bagunça generalizada é importante para que eles se mantenham no poder. Está fazendo sentido aos senhores? Ou o município de Marituba, pelo menos as pessoas sérias, que estão percebendo a bagunça que está incorrendo nesta gestão, possam construir um entendimento de que a população precisa repudiar, assim como nós repudiamos a água que nos falta, a irresponsabilidade com o sistema de abastecimento municipal, nós temos que repudiar aqueles que afrontam a legislação. Compreendem? Assim como eu repudio o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão
quando da sua irregularidade com o domicílio bancário, e eu não tenho nenhum parente, assim como eu não tenho nenhum parente, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, para que justifique eu entrar com a representação ao Tribunal de Contas do Rio de Janeiro em função do domicílio bancário irregular do Fundeb do Estado do Rio de Janeiro. Entende? Há que se separar as coisas. Como é que eu posso manifestar o meu entendimento em desfavor desta gestão quando do domicílio bancário que eu disse que estava irregular, estava mesmo? E não faça a manifestação com os demais. Entende? Isso é interesse particular? Como é? Interesse próprio? Como alguns? Isso não é interesse próprio. Isso nunca foi interesse próprio. Isso é interesse coletivo. Vocês deveriam ser os primeiros a dizer: corrija o ato, para servir de exemplo, para doer menos, porque vai doer, e mais ainda, no momento certo. Bom, a evidência 7 é aquela em que eu apresento aos senhores que em 7 de... Olha que coincidência. Em 7 de março de 2022, nós requeremos audiência junto à douta Procuradoria-Geral da República sobre a aposentadoria, solicitando audiência para tratamento disto, que se fosse tratado na época, não estariam agora passando essa vergonha. Bom, e assim, após manifestada a evidência número 7 para as autoridades, eu digo que, em 26 de fevereiro de 2021, ao completar 70 anos de idade, a servidora atingiu a idade limite de permanência no serviço público. Este é o impeditivo legal que retira a servidora de suas atividades no serviço público. Entenderam agora? Nessa linha, deveria a atual gestão, nos termos do regime jurídico único, promover ato próprio para dar cumprimento ao processo de aposentadoria. No entanto, em que pese os requerimentos encaminhados em 2021 e 2022, solicitando providências para o assunto, houve o de sempre, descaso da gestão. Descaso com a água, houve o descaso da gestão, que optou pelo irresponsável silêncio. Que vergonha! Que vergonha! Né? Que vergonha! Uma senhora, uma professora de 72 anos, tu fazeres isso? Que vergonha! Sabes que isso é pior do que a água, né? Mas, como se não bastasse, a ausência da gestão em cumprir com suas obrigações impede a servidora de gozar de seus direitos. E ainda a faz sucumbir frente à irresponsabilidade do sujeito ativo, olha o sujeito ativo aparecendo, que atuou para inserir dados falsos na folha de pagamento, que resultou na apropriação indevida de seus vencimentos. E por que agora eu digo apropriação indevida? Porque o dinheiro vem do Fundeb para pagar a professora. Se lançam faltas, o dinheiro volta para o Fundeb? Tu jura? Bonito. Ai, meu Deus, esse povo tá achando que nós temos o nariz atravessado. Não é assim, não é chegar aqui e achar que... Não.
Vamos aos fundamentos. E agora eu estou buscando levar para as autoridades aquilo que nós entendemos ser os elementos colhidos das revistas, dos livros e do material que nós temos para estudo, no que diz respeito à fundamentação dessa conduta praticada pelo sujeito ativo em desfavor do sujeito passivo. A conduta de inserir 999 dias de falta no sistema informatizado de folha de pagamento da Prefeitura Municipal de Marituba, bem como a exclusão do registro no demonstrativo da folha de pagamento no portal da transparência, ofende a administração pública, considerada sob os aspectos patrimonial e moral, enquanto bem jurídico tutelado. Percebam que o bem jurídico tutelado é a administração pública, aquilo que se protege. Quando você faz quando você atende ao 313A, você está protegendo a administração pública, que é o bem jurídico tutelado. De certo, o legislador, diante do desenvolvimento e modernização sistematizada que inseriu no âmbito da administração, objetivou-se criminalizar condutas que colocassem em risco a segurança das informações contidas em seu sistema de banco de dados, ante a ocorrência de fraudes e desvios que se assolaram no seio do Estado. Por esse modo, foi inserido no Código Penal, por meio da Lei 9.983, 17 de setembro de 2000, tendo sido feita alusão ao termo peculato eletrônico, no projeto de Lei 933/99, que lhe deu origem. E aqui nós estamos informando que o legislador, diante daquele desenvolvimento e a modernização, internet, assim, tal, que inseriu no âmbito da administração, objetivou-se criminalizar determinadas condutas, porque estava causando prejuízo ao Estado. E a partir disso, que deu-se a origem do que chamam inserção de dados falsos em sistema de informações. Artigo 313-A. Inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou banco de dados da administração pública, com o fim de obter vantagem devida para si, para outrem ou para causar dano. Pena de reclusão de 2 a 12 anos. Reclusão de 2 a 12 anos. Neste caso, é fundamental identificar o sujeito ativo da conduta, qual seja o servidor público autorizado. Não é qualquer servidor. É o servidor público autorizado a manusear essas informações. Não é qualquer servidor. Aquele que tem acesso ao sistema informatizado e ao banco de dados da administração pública. Esse é que nós precisamos saber quem é. E vamos saber. Portanto, não estamos diante de um servidor qualquer, mas sim de um pelo qual possui autorização e esteja na repartição com a incumbência de alimentar e ou manter os sistemas informatizados ou o banco de dados da administração. Considerando ainda a possibilidade de concurso de agentes com um particular estranho ao serviço público, nesta possibilidade de um dos indivíduos não ostentar a condição de funcionário público autorizado, nada impede de a ele ser imputado o delito estampado no 313-A do CP, porquanto tal qualidade, sendo uma elementar do tipo, comunica-se com todos os autores partícipes. No entanto, é necessária a demonstração acerca do conhecimento da condição do outro corréu, que dela se valeu para a prática do delito. Por isso que é importante a informação requisitada à Secretaria de Educação. No impedimento, na hipótese de não fornecimento, por isso o papel da autoridade policial. E é por isto que precisamos encaminhar a notícia-crime para que
A autoridade policial tome ciência, porque na negativa de informação por parte da secretaria, levantar-se as informações por meio competência da autoridade policial. Vamos lá. Por outro lado, o funcionário que não detém autorização somente poderá praticar o delito seguido de outro com autorização. Importante. Importante. Em se tratando do agente de funcionário público não autorizado, ficará afastado a subsunção dos fatos ao tipo penal previsto no 313-A do CP, podendo se caracterizar nesta hipótese o delito de falsidade ideológica, artigo 299 CP, ou ainda o delito previsto no 171, parágrafo 3º do Código Penal, por exemplo. Então, veja bem, nós estamos aqui tratando do peculato digital 313-A do CP. É uma espécie de peculato especial. É uma especificidade. É uma especialidade. E qual é a especialidade aí? O que difere do peculato convencional? O que tem aí a diferença? É que eu vou inserir informações falsas ou excluir, ou facilitar. Esse movimento, ele vai trazer prejuízo a outrem, ou vai trazer benefício para mim, ou vai causar dano a quem quer que seja. Agora, essa conduta, quando ela é feita por mim, Guilherme, que não sou funcionário público, 171, parágrafo 3º, 299. Agora, se eu, Guilherme, fosse funcionário público e, em função disto, o fiz, aí 313-A. Por quê? Porque a minha condição de servidor público. Veja, quem procedeu como procedeu com a servidora de 72 anos no município de Marituba, era ou não era servidor público? É por isso que a notícia crime está encaminhada. Entendeu? Em que pese o Estado, leia-se município no nosso caso, em que pese o Estado e demais entidades de direito público figurem como sujeito passivo do delito, o particular poderá também ser sujeito passivo, no caso de o comportamento criminoso lhe causar prejuízo, como resta demonstrado nesta notícia crime. Os dados pertencentes à administração pública e inseridas no sistema informatizados ou banco de dados, ou ainda aqueles que deveriam constar em tais meios, compõem o objeto material do crime. O objeto material do crime, no 313-A, é os dados. Essas informações armazenadas nos sistemas pertencem à administração pública. A quantidade de faltas, o lançamento, esses dados pertencem à administração pública. Esse é o objeto material do crime. O sujeito ativo pratica a sua conduta olhando para esses dados. Nesse sentido, para configurá-lo, requer-se o dolo, a vontade, o desejo consistente na vontade livre e consciente. Vejam, senhores, eu tenho que ter vontade livre e consciente. Por que eu estou dizendo isso? Pela hipótese de que quem o fez possa ter feito sobre
vara. Aqui em Marituba? Hipótese, tá? Eu estou colocando todas as hipóteses. Ou ele fez com dolo, vontade, consistente, livre, ou ele o fez sob vara. Entende? Não, né? Deixa pra lá. Nesse sentido, para configurá-lo, requer-se o dolo, consistente na vontade livre e consciente de perpetrar as condutas típicas, acrescidas de um especial fim de agir, qual seja a obtenção de vantagem devida para si ou para outro, ou de causar dano, que foi o que ocorreu com a professora Maria Wanderlisa. É importante destacar que a vantagem indevida pode ser de outra ordem, que não somente a econômica. Por exemplo, a obtenção de prestígio. E aí eu acresço favores, trocas. Tudo posso. Por se tratar de um crime formal, consumando-se o delito quando o agente insere ou facilita para que outro insira dados falsos, bem como quando altera ou exclui indevidamente dados corretos, sendo desnecessária a ocorrência do efetivo dano ou da obtenção da vantagem devida. Portanto, não se exige a efetiva produção de um resultado naturalístico para a sua consumação. O simples fato de inserir ou de alterar ou de excluir, crime consumado. Crime formal. Consumado. Como está. E comprovado. Ante o exposto, frente à imperiosa necessidade de identificar o autor da conduta delituosa e ou o servidor ou agente político que eventualmente expediu a ordem, requeiro a Vossa Excelência a instauração do competente inquérito policial. Com a juntada dos documentos apresentados e anexados, o indiciamento da excelentíssima senhora Viviana Vieira Fontinelli Ferreira, secretária municipal de Educação de Marituba, à época dos fatos, para o levantamento da autoria. E, por fim, requeiro que, fim da fase inquisitória, sejam os autos enviados a juízo para a propositura da competente ação penal, ao qual prosseguirá até final condenação. Sem mais, Guilherme Gomes da Silva Júnior. E abaixo eu trago a procuração e outras documentações que não é adequado para o momento. Senhoras e senhores, esse é o peculato eletrônico praticado na gestão da prefeita municipal de Marituba no exercício de 2023. E tão logo eu tenha os 4 documentos devidamente protocolados, retornarei aqui para comunicar aos senhores. Meu muito obrigado pela paciência. E na sexta-feira nós vamos falar sobre o domicílio bancário, das irregularidades do domicílio bancário do governo do estado do Pará. Meu muito boa noite, até a próxima.